Pessoal, estamos nos aproximando dos primeiros 100 dias de governo Lula. Esse marco que foi inventado para poder avaliar se o governo vai bem ou mal, porque, a princípio, nos primeiros 100 dias, a imprensa, os mercados, tudo só para favor, todo mundo ajuda, todo mundo torce para que o novo governo dê certo. E é preciso fazer uma avaliação de como o terceiro governo de Lula está indo. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Bom, a gente não pode começar essa avaliação sem considerar o momento em que o Brasil, como sociedade, vive. A gente vem numa situação econômica bastante difícil e a gente vê que os efeitos da pandemia ainda se refletem nas famílias brasileiras. A gente está hoje no maior nível de endividamento das famílias da história, mas é óbvio que isso não acontece em razão desse governo Lula. Isso é um processo que foi se desenvolvendo nos últimos anos e a gente chegou aqui aonde está. Mas o governo Lula, ele tem a responsabilidade, ou pelo menos a oportunidade, de trazer um pouco de alento para essas famílias que hoje estão aí tendo que lidar com obrigações e pagamentos e juros altos e tal. E o caminho escolhido pelo governo não está sendo o mais eficiente. A gente vai tentar aqui fazer uma abordagem mais ampla para poder avaliar ponto a ponto o que está acontecendo com esse governo. E a primeira coisa que a gente precisa falar é justamente da questão tributária. O governo assumiu a presidência com uma herança muito dolorosa, que foi a redução artificial do ICMS sobre combustíveis no governo Bolsonaro, medida que foi apoiada pelos governadores, que são os principais interessados, e que teve amplo suporte dos políticos do PT, porque naquele momento a redução artificial do ICMS sobre combustíveis era a única fórmula para que se pudesse reduzir o preço do combustível, que estava extremamente alto e que atingia diretamente o eleitor. A gente viu o preço da gasolina cair realmente significativamente, ao passo que o diesel continuou alto, mas o governo deu um incentivo, mandou um cheque para os caminhoneiros, para que eles pudessem ter ali uma ajuda governamental para pagar, para bancar esse aumento do diesel. Hoje a Petrobras claramente está tomando medidas, ali uma sensibilidade do mercado internacional, porque esse é o discurso, mas obviamente eles estão tentando amenizar os efeitos da volta do ICMS no combustível. Isso aconteceu no dia em que o aumento foi anunciado. E não é um novo aumento. Era um ICMS que voltava às suas alíquotas anteriores. E a Petrobras se propôs a assumir parte desse aumento, reduzindo o valor vendido da gasolina na refinaria. Isso mostra que a Petrobras já está ali se prestando a um papel político e não um papel de empresa que deve buscar ali o melhor retorno em cima dos seus ativos e dos produtos que ela vende. Além disso, a gente tem a discussão nesse governo da mudança tributária, da fórmula tributária sobre serviços. E isso indica que a gente vai ter um aumento de tributação em cima dos prestadores de serviço. Como essa é a parcela maior da economia brasileira, a gente vai ver um aumento amplo em todos os aspectos daquilo que a gente precisa consumir. Porque mesmo que você vá ao mercado comprar um produto na prateleira, aquele produto só está ali porque, paralelo à sua produção e ao seu transporte, também foram prestados vários serviços para o produtor, para o mercado, para o transportador. Isso tudo vai subir de preço. Além disso, a gente tem a proposta do governo de tributar os jogos online, que estão extremamente populares no Brasil. E essa tributação visa compensar a perda de arrecadação que haverá com a correção da tabela do imposto de renda.
A gente já vai falar sobre isso. Os jogos online estão extremamente populares hoje no Brasil e no mundo todo. Só que essas plataformas, elas não rodam aqui no Brasil. Elas rodam em países que oferecem ou uma tributação zero ou uma tributação incentivada para que essas empresas estejam lá. E como é tudo online, você do Brasil, dos Estados Unidos, da Suécia, de onde quer que você esteja, você pode entrar e fazer a sua aposta, seja num jogo do Brasil, seja em relação a um jogo na Champions League, seja em relação a um jogo de basquete nos Estados Unidos, enfim, não importa. E aí o governo querer tributar esse tipo de coisa é simplesmente você saber que está flertando de forma muito íntima com o fracasso. Porque se você tiver aqui uma plataforma brasileira que será tributada, e obviamente esse tributo vai sair do custo para o apostador, e você tem a alternativa de apostar numa plataforma no exterior, é óbvio que vai haver uma migração para essas plataformas no exterior. A gente não vê de forma prática e efetiva a Receita Federal tendo sucesso em tentar tributar, ao menos que ela vá em cima do apostador. E aí a gente tem que ficar de olho para entender quais são os elementos, os instrumentos que a Receita Federal vai ter para poder fazer essa fiscalização. Porque eu não duvido, a gente conhece o governo do PT e é claro que eles podem usar a máquina fiscalizadora da Receita Federal para ir sim para cima do contribuinte. E a gente precisa entender como é que isso vai acontecer. E aí, por fim, vamos falar da correção da tabela do imposto de renda. O Lula afirmou com todas as letras durante a sua campanha que era um absurdo o patamar de isenção que havia no imposto de renda, que aquilo precisava ser aumentado de R$1.000 e poucos para R$5.000, para traduzir a verdadeira faixa de renda da população mais pobre do Brasil. E ele disse que ia fazer isso. E aí assumiu a presidência e o que ele fez foi propor o reajuste da tabela do imposto de renda para em torno de R$2.600, ou seja, metade daquilo que ele prometeu na campanha. Como ficam as pessoas que são diretamente afetadas por tudo isso? É óbvio que o sentimento hoje no Brasil, da população brasileira e, sobretudo, daquelas pessoas que votaram no Lula, é muito negativo. A gente olha e não vê um caminho para ter esperança de que as coisas estão melhorando ou que elas irão melhorar num futuro próximo. Essa possibilidade simplesmente não existe. E a gente precisa seguir analisando outros aspectos do governo Lula. A gente tem, por exemplo, o maior índice de desmatamento da história, agora. Já sob gestão de Lula, Marina Silva e todo o amor que eles têm pela natureza, pelo meio ambiente, não conseguiram agir para poder impedir o aumento do desmatamento. O governo lançou também um programa de recadastramento de armas, fazendo com que as pessoas que compraram as suas armas legalmente passassem a ser constrangidas a fazer um recadastramento e, eventualmente, até serem estimuladas a devolverem as suas armas, com medo de, ao mantê-las, em algum momento desse governo, ficarem com uma posição frágil, eventualmente sendo enxergados pelo governo como alguém que está ali de forma ilegal, tendo uma arma para se proteger, proteger a sua família, proteger a sua propriedade. O próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, deu uma declaração dizendo que ele não espera que traficantes, que ele não espera que os milicianos, que as pessoas que estão ali no crime façam o recadastramento e que esse recadastramento é só para as pessoas de bem. Então, assim, faz sentido isso? Qual é o propósito do governo de pegar informações que já estão de posse das autoridades e obrigar aquela pessoa que conseguiu comprar a sua arma de forma legal ter que fazer um novo cadastramento? Soa tudo muito estranho. Soa que as pessoas de bem têm que ficar desarmadas enquanto, naturalmente, segundo o Flávio Dino, os bandidos estão aí armados até os dentes. E a gente tem também a volta muito forte das invasões de terra. Nesses primeiros dias, esses primeiros quase 100 dias de governo Lula, as invasões já correspondem a mais de 20% das invasões que aconteceram no Brasil entre 2019 e 2022, ou seja, durante todo o governo Bolsonaro. É normal isso? Qual é a mensagem que isso passa para a população? Sobretudo
para o pessoal do agro, aquelas pessoas que têm a sua terra. A gente teve fazendas produtivas sendo invadidas, claramente produtivas. Por exemplo, a Suzano, sua fazenda na Baía de Eucaliptos, foi invadida. Uma empresa que gera mais de 35 mil empregos diretos e indiretos. Qual é a justificativa para esse tipo de invasão? Então é o governo desarmando a população e permitindo a barbárie no campo, permitindo que os bandidos, que os criminosos continuem aí armados, fazendo o que bem entendem. Entenderam como é que o clima está muito ruim? Mas não para por aí não. Em Brasília, o governo já tirou 8 estatais da fila de privatização. Vejam que em São Paulo a gente teve essa semana uma demonstração clara do que a privatização faz com o serviço público. Os metroviários entraram em greve em São Paulo e paralisaram as linhas que estão sendo operadas ainda pelo governo estadual, porque aquelas linhas privatizadas, elas continuaram operando normalmente. Esse é um dos exemplos de que o poder público no Brasil é incompetente para gerir empresas e fornecer serviço de qualidade para a população. Tirar empresas da fila de privatização depois de todo um trabalho feito para preparar essas empresas para passarem para a iniciativa privada é um desserviço que o governo faz ao Brasil. A gente ainda tem a revisão e impugnação do marco do saneamento. O governo do PT quer desfazer o avanço que ocorreu na área de saneamento, que vai permitir que o saneamento passe a atender um número cada vez maior de pessoas. A gente precisa lembrar que o Brasil, até hoje, é um país em que 50% da população não tem saneamento, não tem esgoto em casa. Isso é absurdo. Só que essa possibilidade de correção do absurdo, ela vai se esvaindo, porque o governo quer voltar a adotar práticas que só favoreciam a falcatrua e o atraso. E com todas essas urgências, o governo Lula quer perder tempo discutindo moeda única do Mercosul, algo que claramente não tem como dar certo. A Argentina está numa situação econômica péssima, terrível, que em nada agregará para o Brasil. Como é que nós vamos gastar recursos financeiros e ter forças para discutir algo tão abstrato como a efetividade dessa moeda, se nós temos pautas urgentes demandando a atenção do governo e investimento de dinheiro público? E, ao mesmo tempo, o governo dá sinais de que o BNDES vai voltar a financiar obras no exterior. Já se fala aí do gasoduto da Argentina, mas e a nossa infraestrutura? Será que a gente, depois de todas essas chuvas aí do verão, onde as estradas federais sofreram com deslizamentos, pessoas perderam as suas vidas porque o governo é incompetente em manter estradas seguras no Brasil, será que faz sentido o dinheiro do BNDES e financiar obras no exterior? É claro que não faz. Mas isso alimenta o sentimento da população de que o governo é algo muito distante e faz o que quer. A gente precisa inverter essas prioridades e o governo não está dando passo nenhum nessa direção. É tudo ao contrário que o governo do PT está fazendo. Isso sem contar os esforços de reaproximação que o governo Lula está fazendo de ditaduras ao redor do mundo, eles que se dizem tão democráticos, tão zelosos da democracia brasileira, preocupados com o que Bolsonaro faria caso fosse reeleito ou mesmo se perdesse a eleição, todo o risco que Bolsonaro representava para a democracia brasileira. E tá aí Lula dando os braços com os ditadores de sempre, que sempre rodearam o PT. Lula tem encontrado tempo também para encontrar o seu bode expiatório na área econômica. Vejam só quantos ataques ele faz, não só ele, mas também o governo dele faz ao Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O Lula sabe que ele não tem como resolver os problemas econômicos brasileiros sem passar por cima de tudo aquilo que ele acredita e defende a vida inteira. A política econômica do PT não será capaz de
entregar para nós um Brasil mais justo, mais equilibrado, com mais oportunidade, com mais prosperidade, com mais desenvolvimento. E aí ele já está ali fabricando o seu culpado, alguém que ele possa apontar o dedo e sempre que alguém fizer uma crítica sobre a gestão econômica do seu governo, ele poder dizer, não, mas a culpa é do Campos Neto do Banco Central. O fato de termos hoje uma taxa de juros de 13,75%, que é altíssimo, se dá pela insegurança que existe dentro do Brasil. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e além de tudo você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. A taxa de juros alta desestimula o investimento interno, mas atrai capital externo, para que a gente possa equilibrar as contas enquanto o governo vai falando e fazendo bobagem uma atrás da outra. Isso não é culpa do Campos Neto. Existe ali um Conselho Monetário Nacional que se reúne para decidir qual é a taxa de juros adequada para o momento que o Brasil vive. E adivinhem, o Haddad e a Simone Tebet têm ali força para exigir uma alteração da taxa de juros, mas não fazem porque sabem que não é o momento de fazer isso. Enquanto nós não tivermos maior equilíbrio, sobretudo das nossas forças políticas, a gente não conseguirá ter no Brasil uma taxa de juros que estimule o desenvolvimento, o empreendedor, a geração de emprego. Isso sem falar de todo o problema real que é o spread bancário no Brasil, onde os bancos brasileiros continuam tendo lucros exorbitantes diante de uma população que está de joelhos no seu maior nível de endividamento da história. Bom, meus amigos, isso tudo é o cenário que a gente tem para falar do que está acontecendo no governo Lula. Mas tem também o aspecto do próprio Lula. Muita gente achava durante a campanha que Lula seria um Nelson Mandela, uma pessoa maior do que as brigas que a gente via aí no ambiente político durante as eleições. Que Lula teria a grandeza de tomar as medidas necessárias para pacificar o país, para que a gente pudesse focar naquilo que realmente é importante. Mas parece que, para surpresa até da imprensa queridinha, ele está fazendo tudo ao contrário. Lula não perde a oportunidade de demonstrar o seu rancor, o seu ódio, o seu desejo de vingança. Lula saiu do cárcere, mas o cárcere não saiu dele. As declarações recentes que ele deu em relação ao senador Sérgio Moro são simplesmente absurdas. Mas ele não parece querer nem mudar, muito menos se retratar. E é com esse Lula, com essa cabeça completamente virada, que a gente vai ter que lidar pelos próximos 4 anos. E esse Lula não tem condições de nos entregar nada diferente do que ele está entregando nesses primeiros 100 dias. O pior primeiros 100 dias da história de qualquer presidente no Brasil.